Senhoras e senhores, sejam bem-vindos imparáveis. Estamos aqui num lugar aconchegante hoje. Estamos onde? Estamos no meu escritório. Estamos onde as coisas acontecem, aqui em casa, para poder fazer um evento íntimo com você, fazer com que você descubra quais são esses passos que você precisa tomar, as decisões que você precisa tomar ao longo da sua história, da sua vida, para que você consiga construir liberdade de fato. Muitas pessoas perguntam, né? Wendel, mas com o dinheiro que vocês já têm, por que vocês continuam fazendo tudo isso, postando conteúdo e tal? Cara, porque não é sobre dinheiro. Não é mesmo. Depois que você chegar no seu primeiro milhão, e eu espero que você... Deixa eu até pegar aqui, não sei se você sabe, mas a gente tem... Das pessoas que estão na comunidade dos 5 Liberdades, a gente tem lá, a gente manda para essas pessoas que batem marcos de faturamento nos 5 Liberdades, a gente manda algumas placas como essas aqui, tá? Placa de 20 mil reais de faturamento, que é a placa Apollo, a pessoa foi lá e o membro da comunidade foi lá e faturou 20 mil reais com o que aprendeu. A gente manda essa placa para quem faturou 250 mil, a gente manda a placa Poseidon, e aí tem uma placa que eu acho magnífica, que é a placa Gaia, tá? Ela tá aqui embaixo, não vou pegar agora, senão vai dar um trabalhinho aqui, mas eu mostro ela amanhã, tá? Me lembra de mostrar a placa amanhã. E eu quero que você entenda o dia que você tiver R$1 milhão, você vai achar assim que, nossa, você vai mudar completamente, sua vida vai mudar completamente. Não muda, não vai mudar. Você tem mais segurança, tem mais conforto, mas você vai continuar fazendo o que você quer fazer pelo tesão de fazer. Então o que eu e a Karina fazemos é pelo tesão de fazer. Tá? Se vocês se comportarem bem amanhã, no nosso encontro de amanhã, pede, Érica, se você está vendo, então manda uma mensagem para a Érica, por favor, para mim lembrar que amanhã eu vou contar... eu e a Karina, vou contar um pouquinho da história da Karina aqui, que era uma nutricionista de consultório e hoje é uma nutricionista que em meses ruins faz 200 mil reais líquido em meses ruins. Ruins, meses bons, passa de R$1 milhão líquido. Você vai entender como é que você pode fazer exatamente a mesma coisa. Pode parecer, meu Deus, mas que loucura, meu Deus do céu. Gente, não é uma loucura não. Presta atenção aqui, vem comigo aqui, a gente consegue no iPad aqui. Olha, presta atenção. A Karina tá aqui de vestido, tá? Vou colocar a Karina aqui de vestido. Com os bracinhos felizes. Tá de vestidinho aqui você. Aí o que acontecia antes é que a Karina, ela ia lá e a Karina falava para uma outra paciente. Então a Karina falava no 1 a 1, tá? A Karina falava numa outra paciente. E isso gerava para ela um valor financeiro pequeno, porque ela falava no 1 a 1 para as pessoas ali, tá? Deixa eu colocar aqui. E aí isso gerava para ela um nível financeiro que não era grande. Wendel, por que não era grande? Porque não tinha escala, você vai entender como fazer isso. O que acontece hoje é que a Karina, ela não fala mais para uma pessoa. O que acontece hoje é que a Karina, ela consegue falar ao mesmo tempo para várias pessoas, usando o poder da internet. Então, ela faz a mesma coisa que ela fazia lá atrás, é praticamente a mesma coisa. Mas o que acontece é que antes, em vez dela falar para uma pessoa, ela tem o mesmo esforço e ela fala para muito mais pessoas. E vamos pensar que sempre, dessa quantidade de pessoas que estão ouvindo ela aqui, gratuitamente, essas pessoas elas vão amadurecendo. E dessas pessoas que estão sempre ouvindo a Karina falando de alguma coisa, elas vão amadurecendo e algumas dessas pessoas, tá? Vou até colocar aqui, algumas dessas pessoas que vão amadurecendo, vão se tornando clientes. Olha ali, vão se tornando clientes. E são essas clientes aqui que, em vez de pagar lá na época lá 450, 500 reais a consulta da Karina, hoje compram um produto online dela de 400 reais. E aí você tem o mesmo esforço, só que você fala para mais pessoas. Tá? A gente vai entender isso aí amanhã, a gente fala sobre isso, então esteja amanhã se você quiser saber como é que uma nutricionista saiu ali do seu consultório de sucesso, cheio, mas que não tinha escala, para poder fazer em meses ruins mais de 200 mil reais líquido, pós-impostos, pagando todo mundo, pagando o governo e sobrando 200 mil reais líquido. Amanhã vocês vão ver isso, mas isso é episódio de amanhã no Conquistando Liberdades. Uma outra coisa, eu fui ontem, foi ontem, eu levei eu dei um carro, a Karina viu um carro, uma Mercedes AMG, e eu achei incrível aquele carro, enfim, dei o carro para ela. Eu levei o carro para revisão ontem, porque é isso que homens fazem, eles levam o carro para revisão, eles pegam o carro na revisão. E aí eu fui lá pegar o carro, e aí lá tinham dois, e eles devem estar aqui no chat, se eles estiverem, se manifestem. Os dois vendedores lá da Mercedes AMG estavam lá, e aí a gente começou a se conversar, um cara me conhecia e tal, eu falei que ia ter esse evento hoje aqui.
E aí eles falando, como é que a gente pode usar a internet para poder vender mais carros? Olha que loucura, como as pessoas ainda não conseguem entender a oportunidade que existe aqui. A oportunidade, por exemplo, de em vez de eu apresentar o carro um a um, eu posso gravar um vídeo de 3 minutos apresentando o carro e eu posso fazer esse vídeo aparecer para 5, 10, 20, 50 mil pessoas por dia. Eu faço aquele vídeo, eu apresentando o carro, em vez de apresentar um a um, apresento para 50 mil pessoas. Daquelas 50 mil pessoas vão ter 10 interessados em compra real. E daqueles 10, 1 ou 2 vão querer comprar. A mecânica é extremamente simples. Talvez você não consiga entender isso, mas isso é tema do nosso terceiro encontro aqui. Fechado? Então vamos embora que a giripoca vai piar, já está piando aqui, ok? Wendel, quais são alguns elementos da lógica da prosperidade? Eu sempre olhei para a vida das pessoas, desde adolescente, e eu olhava para a vida das pessoas e me questionava, poxa, por que tem pessoas que conseguem prosperar e outras não? Por que tem pessoas que têm abundância financeira e outras não? Por que tem pessoas que se matam de trabalhar e enriquecem e outras pessoas também se matam de trabalhar e não enriquecem? Por que tem pessoas que trabalham exatamente no mesmo ramo, se empenham pra caramba, trabalham muito e uma enriquece e outra não? Você não fica curioso com isso? Isso não gera um questionamento na tua cabeça? Por que será que mesmo trabalhando no mesmo ramo, por exemplo, as duas pessoas são professoras, as duas pessoas são nutricionistas, as duas pessoas trabalham com, não sei, fazer hambúrguer, as duas pessoas trabalham com consórcio, trabalham com seguro, eu não sei. Os dois ralam muito. Um prospera muito e o outro não vai pra frente. Será que não tem alguma coisa profunda ali? Será que não tem questões mais profundas envolvidas? Vamos falar sobre essas questões hoje aqui? Vocês topam? Porque se você não se desvencilhar dessas amarras, se você não se desvencilhar de coisas profundas que estão aí dentro, provavelmente você não vai conseguir avançar. Provavelmente você não vai conseguir avançar. Você vai viver uma vida inteira numa mediocridade financeira. E o que significa mediocridade financeira? Significa estar na média. A média das pessoas, se você for fazer uma análise, tá? A média das pessoas, a média dos brasileiros, eles faturam, em média, por dados do IBGE, o ganho médio do brasileiro é na casa de R$ 2.800. Isso é quanto ganha, em média, um brasileiro hoje. Em média. Na média, pegando todas as pessoas, o ganho médio do brasileiro é esse. Eu não sei se você sabia disso. Tá? Então, em média, R$ 2.800. Wendel, a maioria das pessoas, quanto? A maioria das pessoas, menos de R$ 1.800. Mas na média, R$ 2.800. Aí eu te pergunto, R$ 2.800, você consegue dar uma vida digna para sua família? Para sua família? Não. Aí se você perguntar, Wendel, então, poxa, onde é que eu conseguiria estar onde eu teria um pouco mais de conforto, segurança, onde eu poderia aproveitar um pouco melhor a vida? Aí eu vou te explicar. É aqui. É nesse lugar aqui. É onde você conseguiria, por exemplo, chegar num nível financeiro, aí eu quero que você entenda, num nível financeiro onde você faz mais de R$ 28.000 por mês. Wendel, isso aqui quantos por cento da população brasileira chega nesse valor? Cerca de 1% da população. 1% da população brasileira faz mais de R$ 28.000. 1% da população. A maior parte faz menos de 3.000, 2.800, que é o ganho médio. Agora a pergunta é, por que 1% só está em R$ 28.000? Mas, Wendel, o que está por trás disso? Tá? Pode sair do iPad aqui. O que está por trás disso? Está por trás uma dificuldade das pessoas entenderem qual é essa lógica. Quais são essas crenças? Está com uma dificuldade imensa em relação a isso. E só foi quando eu entendi essas mecânicas que eu comecei a mudar completamente a minha jornada. E eu quero que você mude a sua, porque isso aqui não é sobre mim, é sobre você. Exemplo disso. Um bom tempo atrás, quando eu tinha 19 anos de idade, um bom tempo atrás, né? Eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Quem de vocês já leu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki? Escreva aqui embaixo, né? Eu li. Quem de vocês já leu Pai Rico, Pai Pobre? E eu li Pai Rico, Pai Pobre com 19 anos. Porque tinha uma coisa que eu queria entender, era o que fazia as pessoas prosperarem. Porra, porque, pensa comigo, dinheiro, prosperidade, abundância financeira é um tema da vida adulta. Se você é um adulto que não se interessa por esse tema, você ainda vive no mundo das crianças, no mundo da infantilidade. Com 18, 19 anos, eu fui ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. E aquele livro mexeu demais comigo, porque ele falava de dois pais que ele tinha, né? Ele tinha o pai dele mesmo, o Robert Kiyosaki tinha um pai que era o pai
com mentalidade de pobreza. E ele tinha um pai de um amigo dele, que ele chama do segundo pai, que ele fala que ele tinha 2 pais, né? Era um pai do amigo dele que tinha uma mentalidade rica. E basicamente, aquele pai do amigo dele, que era uma família rica, ele fazia o quê? Ele comprava casas, comprava imóveis e esperava o imóvel rentabilizar por conta de alguma mudança que tinha no bairro, alguma coisa assim, comprava na planta e vendia depois e ele ia fazendo dinheiro com aquilo. Ou ele comprava o imóvel e alugava o imóvel para que aquele imóvel gerasse renda para ele, pagasse aquele imóvel, ele comprava outro, ele ia comprando e vendendo, ou comprando e alugando, e ia criando renda passiva. Aquilo mexeu com a minha cabeça, eu falei, meu Deus, isso é muito óbvio. Você pode comprar uma casa e você pode botar essa casa para alugar e tal, que incrível, maravilhoso, meu Deus do céu, isso é revolucionário, eu posso ter renda passiva, eu fiquei enlouquecido com aquilo. Quando eu terminei o livro, eu tinha um mix feelings, né? Eu tinha sentimentos de, meu Deus do céu, eu descobri a América, o Santo Grau. Só que eu pensei, como caralho d'água eu vou comprar uma casa para alugar essa casa, sendo que eu tenho lá 30 e tantos mil reais de dívida que meu pai fez no meu nome do Banco do Brasil. Eu fiquei puto com o Robert Kiyosaki. Eu falei, cara, mas não tem como aplicar essa parada nesse livro. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas ao meu redor, que tinham 19, 20, 50 anos de idade, e as pessoas não tinham condição de comprar uma casa. Mas o que ficou claro para mim depois? Que eu estava me atendo somente a uma coisa específica que estava no livro, em relação à prosperidade. E eu não estava me atendo ao princípio. O que é esse princípio? A gente vai ver no nosso terceiro encontro, que é sobre fontes de renda. A gente vai ver isso no nosso terceiro encontro, e no final do encontro de hoje aqui a gente vai dar um teaser disso, tá bom? E hoje eu tenho várias fontes de renda, você vai entender como é que você pode ter várias fontes de renda também usando seu celular, usando a internet, você vai entender essa mecânica toda. Aí o que acontece, tá? Eu tive que transformar a minha mentalidade, porque eu precisava mudar quem eu sou por dentro, para que eu mudasse a vida que eu vivia por fora. Então vem um ensinamento que está ligado a essa lógica da prosperidade. O mundo que você vive financeiramente fora é reflexo de como você é por dentro. O mundo financeiro, a sua situação financeira que você vive fora, não consigo pagar um boleto, tenho dificuldade de colocar comida na mesa, eu tenho dificuldade nisso, daquilo, e essa desordem financeira que você tem fora é simplesmente reflexo de uma desordem de crenças financeiras que você tem dentro. Você jamais, eu repito, você jamais vai encontrar uma pessoa que tem solidez financeira, liberdade financeira, que tem uma construção bonita financeiramente, uma relação bonita com o dinheiro, que ela não tem dificuldades financeiras, que essa pessoa tem desordem em relação a isso dentro dela. É um reflexo. E talvez vocês estejam se matando de trabalhar, talvez vocês estejam se moendo de trabalhar, trabalhando muito, acreditando que é isso que vai fazer vocês prosperarem, enriquecerem. E não é. Se acordar cedo, eu vi isso recentemente, eu não sei quem falou, mas achei incrível. Se acordar cedo, foi o Felipe Tito que falou isso, né? Se acordar cedo fosse sinônimo de prosperidade, padeiro era multimilionário. E não tem a ver com se esforçar mais, fazer mais força. Se sinônimo de fazer força fosse igual à prosperidade financeira, os estivadores do Porto de Santos, aqueles caras que carregam sacos lá, desde a década de 50, desde 1800, 1700, lá 1900, né? Esses caras seriam multimilionários hoje. E por que não são? Porque não está ligado a fazer força física. Na lógica da prosperidade, a gente tem que entender o seguinte: existem máximas que nós ouvimos das pessoas que solidificam crenças na nossa vida e faz com que a gente atue daquela forma sem nem saber. Por exemplo, você acreditar que você tem orgulho de ser um batalhador, um trabalhador, uma pessoa que está o tempo todo, um guerreiro, você fala, pô, eu sou um guerreiro, eu sou um batalhador, eu sou um trabalhador, assim, você tem orgulho disso, isso é uma desgraça para a tua vida. Wendel, como assim? Meu pai sempre falou que queria que eu fosse um filho batalhador, meu pai sempre elogiou o guri da rua de baixo, sempre falou que a menina ali é incrível porque ela é uma guerreira, olha lá, fulano é uma guerreira, aí você busca ser uma guerreira, presta atenção no simbolismo disso. Um guerreiro precisa sempre do quê? O guerreiro não é nada se não tiver batalhas, se não tiver guerras. Aí o que acontece com você? Você vive criando problema na sua vida. Olha a lógica aí, isso é muito lógico, extremamente lógico. Você vive criando problema, treta com as pessoas, você sempre... Não, aí aqui você pode conseguir fazer dinheiro de uma forma mais fácil e descansar com a sua família. Não, porque eu sou uma guerreira, eu sou um batalhador, trabalho de sol a sol. Que bosta é essa? E você se orgulha
de chegar em casa todo dia cansado, acabado, sem energia pra tua família, porque eu tô exausto por conta do trabalho. Que bosta de vida é essa? Porque o que vai acontecer, alguns de vocês já experimentaram isso em algum momento da vida, que vocês não precisaram fazer um grande esforço financeiro e vocês foram remunerados muito mais do que pelo esforço que você fez. Você conseguiu fazer um esforço financeiro, um esforço de empenho até aqui, só que a sua remuneração não chegou até aqui, ela foi muito além. E chega um ponto quando você trabalha suas crenças e você entende que você desenvolveu habilidades únicas e habilidades diferenciadas e usa a internet para catapultar isso, que o seu esforço ele vai ser sempre até aqui, onde não te exaure, só que os seus resultados financeiros eles são exponenciais, por uma questão de lógica. Você está expondo o seu produto e serviço para mais pessoas ao mesmo tempo. Isso é a lógica do processo. Então entenda, um dos grandes processos de lógica aqui é o mundo financeiro que você vive hoje é reflexo do que você tem dentro de você. Perceba quantas desordens você tem dentro de você. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso daqui. Quantas vezes, por exemplo, você viu seus pais brigando por dinheiro? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes vocês viram seus pais discutindo, ou familiares que você amava discutindo por dinheiro? Só o fato de você ter visto aquilo criou crenças em você. Você viu, ouviu e sentiu os seus pais brigando por dinheiro. Ou seja, as pessoas que você mais ama no mundo brigando por dinheiro. Você é metade do seu pai, metade da sua mãe. O seu mundo emocional, que é o seu pai e sua mãe, seu amor mais profundo, brigando por conta de algo. Você não quer mais esse algo. Esse algo é a fonte de toda dor e problema e ameaça, porque você tem 6 aninhos, 7 aninhos, 8 aninhos. E se as pessoas que você mais ama, se elas se separarem por alguma coisa que está aqui no meio, você não quer mais isso, porque isso aqui talvez é o veículo de toda dor possível e o esfarelar do mundo para uma criança, para um jovenzinho. E você viu isso lá. E você acha que essa crença saiu de você? Está aí dentro. Está dentro de você. E muitas vezes por movimentos ocultos que acontecem, sabotadores que vêm, você faz dinheiro e perde dinheiro. Faz dinheiro e perde dinheiro. Você começa a fazer dinheiro e você vai olhar para o dinheiro, você não quer olhar para o dinheiro, você não quer olhar para gerenciar suas finanças, você não quer olhar para aquilo. O que você acha que está por trás disso? Não quero ter intimidade com algo que gerou tanto sofrimento na vida do meu pai e da minha mãe. Agora a pergunta é, foi dinheiro que gerou sofrimento na vida do teu pai e da sua mãe? Ou foi a imaturidade financeira? Foi a inabilidade de gerenciar dinheiro? Foi a falta de comunicação? Foi a falta de alinhamento? Foi talvez o ego da sua mãe ou o ego do seu pai? Dinheiro é simplesmente uma mecânica de troca. Dinheiro simplesmente é uma mecânica de troca. Dinheiro simplesmente é fruto de um trabalho, é uma ferramenta, não é nada além disso. Então dinheiro não é de fato, dinheiro é uma ferramenta, é como uma faca. A faca é o problema. Uma pessoa foi esfaqueada, vamos acabar com a faca é todo o problema. Não, mas a faca também faz sushi maravilhoso. Você consegue resolver problemas que só com uma faca você consegue resolver, cortar alguma coisa, derrubar com um machado, né, que é o mesmo princípio, aquela lâmina afiada de derrubar uma árvore. O problema não é a lâmina, o problema não é a faca, o problema é como aquela ferramenta é utilizada. Só que essas crenças estão dentro de você até hoje. Eu só consegui avançar, prosperar, resolver questões da minha vida quando essas crenças foram sendo dissolvidas. Mas, Wendel, como é que eu começo a resolver essas crenças todas que estão dentro de mim? Como é que eu começo a fazer esse processo? O primeiro processo para você se desvencilhar de qualquer crença que seja negativa é duvidar que aquela crença seja verdadeira. Sempre que você perceber que existe uma crença que tem limitado a tua vida, um pensamento que você percebe que te limita, você não consegue avançar por conta daquilo, você começa a duvidar daquilo. E começa a falar assim, será? Será que realmente as pessoas que têm dinheiro são más? Será? Será que todo mundo que tem dinheiro teve que se matar de trabalhar e acabou com a família, acabou com a saúde para chegar lá? Será? Será mesmo? Você começa a enfraquecer aquilo. E quando você começa a duvidar da crença, ela começa a perder solidez. Ela começa a ficar arenosa. E qualquer vento que você der, ela começa a se esfacelar completamente. E você começa a ver o que é o fato, o que é a realidade. Que existem muitas pessoas, eu te digo até, pela experiência que eu tenho, a maioria das pessoas que são muito prósperas financeiramente tem um coração maravilhoso. A maioria das pessoas que enriqueceram de forma honesta. Lembra que eu te falei? Que tem 2 profissionais que trabalham na mesma área, fazendo a mesma coisa, se empenhando ao máximo. Um enriquece, o outro não.
Esse aqui vai se matar de trabalhar e não vai decolar, vai ficar ali nos seus 3, 4 mil reais o resto da vida. Vai morrer trabalhando 16 horas por dia, se ferrando de trabalhar, enquanto o outro, talvez trabalhando bastante também, vai ascender e vai fazer 4, 8, 12, 25, 36, 110 mil reais por mês. Porque essa pessoa não está presa em crenças. Crenças! E talvez você é essa massa de manobra, esse gnu, como a gente chama, né? Aqueles gnus que são aqueles, parecem uns búfalos, né? Um animal que existe na África em grande maioria, que andam em bando, que ficam só em bando, aqueles gnus andando em bando, em bando, em bando, em bando. E basta ouvir um barulho que um sai correndo e todo mundo sai correndo para o mesmo lado. Esse é o pensamento de manada. E talvez você esteja agindo como manada. Lá atrás eu agia como manada. Wendel, me dá um exemplo de agir como manada, né? Qual que é esse exemplo? Perceba, a maior parte das pessoas não tem prosperidade financeira, não tem liberdade financeira porque agem como a maioria das pessoas. Agem como manada. Se eu mudo o meu jeito de agir e eu percebo que este tipo de comportamento e conduta leva à pobreza e eu adoto o oposto disso, por tabela eu começo a enriquecer, a prosperar. Só que ir para o outro lado me gera um desconforto, porque não tem muitas pessoas indo para lá. Eu me sinto mais seguro fazendo o que todo mundo faz. Eu me sinto mais seguro, talvez, trabalhando em algum lugar de 8 às 18. Ai, como eu fico seguro, porque todo mundo está fazendo isso daqui, né? Cadê fulano? Ele sumiu. Ele foi para outro lado, ele vai morrer. É o que o mamífero pensa quando vê um outro mamífero indo para o outro lado, né? Só que talvez é lá que ele vai prosperar. Talvez você tenha esse comportamento de manada, você faz exatamente o que todo mundo faz. Aí você sabe disso, fazer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. A pergunta é, você quer ter o resultado que todo mundo tem? Não, você não quer. Você não quer ser o cara que continua fazendo 2, 3, 4, 5 mil reais por mês e não conseguindo dar uma condição melhor para a tua família. Você olha para os seus filhos, você quer dar uma condição melhor para eles. Você quer dar uma saúde melhor, um plano de saúde melhor. Aí entra uma questão que é a lógica da prosperidade, é você começar a pensar o seguinte, ok, quais são, vamos no nosso iPad aqui, dá uma olhada comigo aqui, que tem a ver bastante com lógica, né? Então vamos pensar aqui, que aqui eu tenho uma pessoa que ela é quebrada financeiramente. Essa pessoa é quebrada financeiramente. E aqui do outro lado eu tenho, tá? Aqui do outro lado eu tenho uma pessoa que essa pessoa ela é próspera financeiramente. E eu tenho aqui um conjunto de ações, como se fosse um checklist de comportamentos. Aqui eu preciso listar então, pensando nessa questão de lógica, aqui eu preciso listar então quais são os... Essa é uma tarefa para vocês agora aqui, me veio isso, tá? Me dá agora aqui 4 comportamentos, escreve no chat agora, 4 comportamentos de pessoas que têm padrão de comportamento de pobreza. Se você fosse fazer uma lista aqui, qual seria essa lista, né? Esses 4 grandes comportamentos de pessoas que não têm prosperidade financeira, de pessoas que têm dificuldade financeira. Deixa eu ver aqui, ó. Michel Lopes, gasta mais do que recebe. Lara Valesco, procrastina na internet, perfeito, tá? Antônio Vinge Júnior, pensa só no curto prazo, perfeito, tá? Olha só, o Bruno Nascimento, a pessoa falando, o Bruno falando, gasta mais do que tem, vive de aparência. Bruno, exatamente isso, tá? Quais são esses comportamentos então? Você tem aí alguns indícios. Só que se você for parar para pensar, cada um desses comportamentos aí, existe um vício por trás disso. Existe uma questão emocional, um vício emocional por trás disso dali. Por trás de cada um desses comportamentos ali. Se a gente for parar para pensar do outro lado, vamos ali. Se a gente for parar para pensar do outro lado aqui, a gente tem 4 comportamentos que são padrão em pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. Escreve para mim aqui agora algum desses padrões. Vamos mudar a energia desse chat aqui. Escreve aqui algum desses padrões aqui. Vamos dar uma olhada nesse aqui, se a gente já mudou aqui. Elas gastam menos do que ganham. Esse é um padrão. É um padrão de riqueza. Que desde que o mundo é mundo, desde que sua avó está lá falando o que você tem que fazer para prosperar, e você não ouve isso. Você precisa sim gastar menos do que você ganha. Você tem que gastar menos do que você ganha. Para que você possa ter sobras, para que você possa ter superávit, para que tenha sobras. Isso é básico do básico. Mas a pergunta é, por que é tão difícil fazer isso?
Por que as pessoas não fazem? O que está por trás disso? Até o nosso terceiro encontro a gente vai ver isso aí. Ó, alguns padrões, tá? Pra você entender a lógica disso. Pessoas que têm dificuldade financeira, essas pessoas têm uma única fonte de renda normalmente. E é uma fonte de renda que não tem escala. Então estou te dando aqui uma coisa preciosa. Se você trabalha com alguma coisa que é a sua única fonte de renda e você não tem possibilidade de triplicar, quadruplicar, quintuplicar naquele lugar, você está fadado a ser um escravo financeiramente falando. Então um desses comportamentos que geram essa escassez na vida das pessoas financeiramente falando é isso. Outro ponto que existe, essas pessoas têm problemas emocionais, frustrações emocionais e usam dinheiro desregradamente para compensar suas frustrações emocionais. Exemplo, a pessoa vai lá e compra coisa que não podia comprar porque se sente mal, aí vai lá e compra o que não podia comprar para suprir um buraco financeiro, um buraco emocional com gasto financeiro. Essa pessoa tem um trabalho que ela não gosta, ela está sendo traída, ele está sendo traído, a relação está uma bosta, ela fala, pô, em vez de eu olhar e resolver meu casamento, em vez de olhar e resolver alguma coisa na minha vida, não, eu vou gastar, eu vou fazer uma outra coisa. Tá? Esses são alguns desses comportamentos. E do outro lado eu tenho as pessoas que prosperam, que têm mais de uma fonte de renda. Presta atenção nisso. As pessoas que prosperam têm mais de uma fonte de renda. Ou essa pessoa tem uma fonte de renda que ela é escalável, que ela tem escala. Isso é um padrão. Gente, isso é lógica, é padrão. Vamos voltar para o iPad aqui? Normalmente a pessoa que ela tem dificuldade financeira, essa pessoa, por exemplo, que ela tem lá, né, uma única fonte de renda, tá? E aí eu gosto muito do exemplo que eu vi certa vez do Jacó Petri, né? Que é o seguinte, querido Jacó, um beijo para você, querido Jacó. Que eu tenho aqui a torneirinha vermelha da pessoa que tem dificuldade financeira, tá? E o que acontece? Essa pessoa que tem aqui, né, tem uma torneirinha aqui, uma torneira, tá? E essa pessoa aqui que tem essa torneira, ela vai ter aqui uma saída d'água só. E essa saída d'água vai sair e vai encher, talvez ela vai procurar encher, talvez um recipiente gigantesco, com milhares de litros d'água. E vai demorar uma eternidade para poder fazer isso. Do outro lado, a gente tem uma pessoa que ela tem várias fontes de renda. Essa outra pessoa aqui, ela tem uma fonte de renda que rende talvez para ela aqui, tá? Rende talvez para ela aqui R$2.000 por mês. A gente tem uma outra pessoa aqui que tem uma outra fonte que gera para ela mais R$3.000. A gente tem aqui uma outra fonte que gera para essa pessoa mais R$4.000. A gente tem ali várias fontes de renda para essa outra pessoa. E aí, o que acontece dessa forma é que essa pessoa está aqui com fontes de renda, umas mais menorzinhas e outras bem maiores, vindo de todos os lados. Você não precisa ser um gênio para você me responder qual dessas pessoas, por exemplo, aqui, se é a pessoa A ou se é a pessoa B, quem é que vai transbordar financeiramente primeiro. Quem tem uma única fonte de renda ou quem tem várias. Isso é um padrão. Isso é um padrão nessas pessoas aqui de cima. É um padrão. Então minha pergunta hoje para você é, quantas fontes de renda você tem? Bueno, por que você está falando isso? Vem comigo aqui. Imagina só o que vocês estão vendo hoje, e aí eu acho muito curioso, né? As pessoas falando, coronavírus quebrou o país, não sei o que, não sei o que. Não! Não foi exatamente isso. Na crise, separa-se o joio do trigo. Na crise, separa-se quem tinha, por exemplo, vamos voltar no desenho aqui. Na crise, separa-se, por exemplo, dá uma olhada aqui. O que está acontecendo nessa crise agora? Você está vendo isso daqui acontecer, ó. Você está vendo aqui, ó, escasseando. Dá uma olhada, eu estou aqui, ó. Você está vendo aqui algumas pessoas escasseando, diminuindo cada vez mais, virando só um filetinho, sobrevivendo. Enquanto você vê, do outro lado, algumas outras pessoas que também, vamos lá no B, dá uma olhada no B, eu estou aqui agora, ó. Você também vê aqui no B, por exemplo, algumas fontes de renda, inclusive do B aqui, secaram. Algumas aqui diminuíram, tá? Mas olha a diferença que a gente tem para os dois. E a gente entra numa lógica muito importante aqui, podemos deixar o desenho aqui. Entra numa lógica muito importante que é a seguinte: você não pode ter todos os ovos na mesma cesta. Você não pode ter todos os ovos
na mesma cesta. Isso é um ensinamento milenar. Eu demorei a entender isso. Outro ponto de lógica. Presta muita atenção, eu vou pedir para vocês escreverem essa frase no chat, porque essa é uma das frases que vai ser a tônica de todos os nossos 3 encontros. Essa é a tônica. Escreve no chat, porque isso tem que ser um mantra para você hoje aqui. Escreve no chat. Faz mais dinheiro, vai escrevendo aí, vai escrevendo. Faz mais dinheiro quem agrega mais valor na vida de mais pessoas. Vamos entender a lógica disso. Tá? Vamos de novo no nosso desenho aqui? Vamos entender a lógica disso, porque hoje o processo é baseado na lógica. Olha isso daqui, vê se não faz sentido para você. Eu tenho, por exemplo, aqui, tá, a seguinte questão. Ô, caramba. Eu tenho, por exemplo, aqui o seguinte. Eu tenho aqui uma pessoa, e esse aqui é o João. O João está aqui. E o que acontece é que o João, ele consegue impactar algumas pessoas com o que ele faz. Aí vamos entender que o João aqui, ele pode impactar as pessoas, e aí ele consegue, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui numa escala, tá? Eu vou colocar aqui uma escala de mudança na vida da pessoa, do quanto ela muda a vida da pessoa, do quanto ela agrega para a pessoa, tá bom? Então eu tenho aqui uma grande mudança, tá? Aqui é uma grande mudança, aqui em cima, e aqui vai sendo uma mudança menor. Aqui em cima é uma grande mudança na vida da pessoa. Como se fosse uma escala isso daqui, tá? Então eu tenho aqui uma mudança grande e aqui uma mudança pequena, tá? Aqui muita mudança. Muito resultado. E aqui pouco. Então vamos entender o que acontece aqui. Verifica se você entende essa lógica. Se eu vou vender alguma coisa, produto ou serviço, que gera uma grande mudança na vida da pessoa, ou resolve um grande problema dela, esse produto eu vou vender caro ou barato? Se eu vou entregar uma solução que muda, então vamos pensar. Eu consigo entregar uma solução que faz a pessoa tirar um trauma da vida dela, talvez. Eu consigo fazer a pessoa não ter mais medo de alguma coisa. Isso é uma grande mudança ou uma pequena mudança? Grande ou pequena? A pessoa não ter mais medo de alguma coisa. Na vida da pessoa isso é uma mudança grande ou pequena? Grande, né? Grande. Eu consigo tirar a fome da pessoa porque ela queria um churros. Eu vendi um churros para ela. Na saída do cinema, eu vendi um churros. É uma mudança grande ou pequena na pessoa? Pequena. Então, por isso que um processo de desenvolvimento, de mudança de crença, talvez, ou alguma coisa assim, custe muito mais caro do que um churros. Porque essa é a lógica. Existe muita transformação envolvida ou pouca transformação envolvida. Isso é um dos movimentos importantes. Então, se a gente pegar aqui o João, qual é a grande questão aqui? Ele pode, nessa lógica, né, entendendo, faz mais dinheiro quem agrega mais valor na vida de mais pessoas. Ou seja, se ele vai e ele tem alguns clientes que ele atende, algumas pessoas que ele atende, essas pessoas, por exemplo, estão clientes que estão nessa área, ele vai ser remunerado muito bem por isso, porque ele agrega muito valor na vida de poucas pessoas, mas ele agrega muito valor, mas na vida de poucas pessoas. Tem algumas outras pessoas que estão aqui, que têm clientes aqui, que então eles agregam, eles conseguem agregar pouco na vida daquelas pessoas, mas tem poucos clientes. E aí você começa a perceber, poxa, Wendel, então o que eu faço? Você tem alguns caminhos. Você tem um caminho, por exemplo, que a gente está falando da nossa frase, faz mais dinheiro quem agrega mais valor na vida de mais pessoas. Então, por exemplo, o João pode enriquecer conseguindo agregar mais valor na vida de poucas pessoas. Eu simplesmente passo esses 3 clientes que estão aqui, eu subo eles para cá, e aí agora aqueles 3 clientes não estão mais lá embaixo, eu estou cobrando mais caro, porque eu agrego mais valor. Esse é um ponto. Ou o João pode ir para um outro caminho, perceba que é uma lógica isso aqui. O João pode simplesmente, em vez de ter 3 clientes que ele agrega pouco, mas é o serviço e o produto que ele oferece, ele pode não ter 3 aqui. Ele pode ter 33, 133, 333, 7.233 pessoas aqui. Então perceba, ele está agregando, resolvendo uma questão na vida das pessoas, só que de muitas pessoas. E o que acontece é que o João prospera, ele enriquece. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Presta muita atenção nisso. E esse é o poder que usar uma rede social como Instagram, usar uma rede social como YouTube pode gerar na tua vida. Você usar isso como veículo, como ferramenta para que você possa construir liberdade. Você tem que entender essa lógica. Nesse caso, por exemplo, aqui, João talvez é uma pessoa que vende um produto físico, como por exemplo churros, hambúrguer, ou seja lá o que for, e ele está usando a internet para poder atingir mais pessoas com o que ele faz.
Ou talvez, nesse caso aqui, o João nem é essa pessoa. O João talvez aqui é uma outra pessoa. O João aqui é a pessoa que está procurando fazer uma outra coisa. O João aqui é a pessoa que ele conseguiu impactar algum produto ou serviço que custa mais caro e ele conseguiu impactar mais pessoas. Então, em vez de ter 3 clientes por vez, ele consegue agora ter 103 clientes por vez. Isso fez com que ele prosperasse bizarramente. Entenda, faz mais dinheiro as pessoas que agregam mais valor na vida de mais pessoas. É simples demais. Então, qual é o grande desafio do João, talvez? Muitas vezes o desafio do João ele está lá atendendo 2 pessoas por dia. E ele podia, usando o poder dessa lógica toda, estar atendendo 18 pessoas por dia. Ou talvez ele poderia empacotar o que ele sabe e vender isso talvez num programa online, num curso online e atender milhares de pessoas de uma vez só. Wendel, isso quer dizer que eu vou precisar pedir demissão no meu trabalho? Não é. Você vai ver até no nosso terceiro encontro como é que você pode fazer para ter esses movimentos todos sem precisar sair do seu trabalho, sem precisar fazer uma mudança radical na sua vida, sem colocar a tua vida, a vida da tua família em risco, digamos assim, no risco de ponto de vista de segurança. Você não vai precisar fazer isso, tá bom? Mas isso tem que estar escrito na parede da tua casa. Das questões lógicas de prosperidade é isso. Faz mais dinheiro, que agrega mais valor na vida de mais pessoas. E o que acontece? Sem a utilização de internet, isso era muito difícil de ser acessado. Hoje, utilizando a internet, isso é muito fácil de ser acessado. E você não precisa nem aparecer muitas vezes. Eu não sei se vocês sabem disso, tá? Mas existem formas, por exemplo, vou explicar de uma forma muito simples aqui, tá? Existem formas, por exemplo, que você pode ter, tá? Existe uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa tem um curso online lá, tá? Essa pessoa tem um curso online. E essa aqui é a página de venda do curso dessa pessoa e tal, tem um vídeo aqui. E você pode se tornar afiliado dessa pessoa, como se fosse um representante comercial dessa pessoa. E essa pessoa, dentro dos 5 liberdades, a gente explica tudo isso com mais detalhes, tá? Essa pessoa te dá um link. Isso aqui é um link seu, um www, que aponta para o site dessa pessoa, para o site do curso dessa pessoa. E simplesmente todas as vezes que você divulgar o seu link e alguém comprar, você divulgou o seu link, que é do curso daquela pessoa, e alguém foi para a página da pessoa e comprou, você recebe uma remuneração, que essa remuneração normalmente ela vai ali na casa de 30% até 75%, mas dá uma média aí, tá? De 50% de comissão, uma média de 50%. Então, Wendel, por que você está dizendo isso? Porque é para você entender, por exemplo, que você pode ter o seu trabalho e você pode simplesmente pegar esse seu link aqui, que aponta para um site que vende talvez um curso que ajuda a pessoa a resolver crenças, que ajuda a pessoa a resolver problemas que ela tem na vida dela, e você pode ser remunerado por aquilo. Você continua no seu trabalho, você não precisa ficar empurrando esse curso em alguém, ou então empurrando aquela solução em alguém, você simplesmente é um afiliado, você simplesmente é um representante daquilo ali. Mas olha, como é que eu faria para vender isso daqui? Olha como é que é simples esse processo. Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil, vai ser... Não, você tem etapas, você tem que aprender coisas, como tudo o que é valoroso você tem que aprender. Preguiçoso não vence, tá? Aí imagina só o seguinte, você pega ali algumas imagens que existem na internet, de talvez um homem e uma mulher, você pega ali algumas imagens que existem, tá? Algumas imagens que existem, aí você escreve um texto embaixo dessas imagens, falando como seria se resolvesse aquela dor que está ligada àquele produto ou serviço ali, né, aquele site, por exemplo. E aí você vai lá e mete o seu link lá. Você mete o seu link em cada um desses posts que você talvez vai fazer no Instagram, que nem é o Instagram que você tem hoje, é o Instagram que você vai criar aí do zero, tá? Um Instagram que vai falar só sobre os temas daquele curso lá, por exemplo. E aí você vai pegar, tá? De uma forma muito simples aqui, você vai investir R$7 por dia em cada um desses conteúdos para impulsionar esses conteúdos. Muito simples isso. Aí você vai fazer com que esses posts que você fez ali fiquem impulsionados ao longo do dia. E cada um desses posts vai aparecer, em média, para 3.000 pessoas por dia, porque com R$7 você faz qualquer post seu chegar em 3.000 pessoas qualificadas. E aí 9.000 pessoas viram aquilo. E naquele dia, das 9.000 pessoas... Vamos supor que daquelas 9.000 pessoas, vamos colocar aqui que esse produto é um produto que custa R$200,
e você tem R$100 de comissão. Então sua comissão aqui é uma comissão de R$100, que é 50%, você ganha R$100. Naquele dia, tá? Hipoteticamente aqui, num processo, você foi lá e você investiu naquele dia R$21 para que você pudesse fazer R$100 ao final do dia. Porque foram 3.000 pessoas que viram cada um desses posts, e dessas 3.000 pessoas, umazinha só comprou o produto de 200, que ficou R$100 para você, 100 para o dono do produto, e você gastou R$21. Essa é só uma forma prática de vocês entenderem como é que vocês podem poder ter outras fontes de renda, sem você precisar sair de onde você está. Wendel, mas eu não sei fazer isso. É claro que você não sabe ainda. Você não sabe ainda. Mas olha que dádiva. Eu só preciso aprender. Se eu aprender, bum, tá tudo certo, ok? Essa é a grande questão, esse é o grande ponto, tá? Então essa é uma outra, pode tirar. Essa é uma outra lógica, tá? Eu quero que você entenda uma outra questão lógica, que é o seguinte: dinheiro só serve para 3 coisas, presta muita atenção. Dinheiro só serve para 3 coisas. Wendel, quais são as 3 coisas que dinheiro serve? Dinheiro só serve para garantir segurança financeira, dinheiro só serve para realizar sonhos e dinheiro só serve para ajudar pessoas. Dinheiro só serve para 3 coisas. Se você não entende isso, você não entende a lógica do que é o dinheiro, para que ele serve. Wendel, como assim? Você tem que prosperar financeiramente, enriquecer financeiramente, para que você possa dar mais segurança para tua família. A mediocridade financeira é uma desgraça. Você não consegue dar segurança para tua família, talvez, e aí você está aí fazendo esse pacto. Ah, eu tô aqui nesse encontro aqui, mas eu vou sair porque eu vou ver uma outra coisinha, eu vou sair porque... Pronto, é o pacto com a mediocridade. Um outro viés de lógica importante dentro de prosperidade. Todos os produtos, os serviços que as pessoas consomem em massa foram criados por um ser humano solitariamente num fundo de quintal anos atrás. Para pensar nisso. Respire e deixe isso entrar. Todos os produtos ou serviços que você consome hoje foi criado solitariamente por uma pessoa lá atrás. 7, 20, 30, 100 anos atrás. Gente, todos eles. Você consegue entender? Eu tenho aqui uma bateria. Essa bateria, ela é uma bateria de celular da Sony. Tá bem velhinha aqui já, né? Daquelas power bank e tal. Sony. Uma pessoa começou essa empresa lá atrás. Essa ideia veio de uma pessoa lá atrás. Springer, Carrier, Springer, ar-condicionado. Uma pessoa construiu isso lá atrás. Você entende que foi uma pessoa igual você, igual a mim? Então o que eu estou tentando colocar na tua cabeça, que você entenda essa lógica, é o seguinte. Qual é a construção que você vai fazer? Qual é essa construção? Talvez pegando o que você já faz hoje e simplesmente dando volume, dando escala com isso através da internet. Fazendo mais pessoas verem isso através da internet, só isso. Porque está muito fácil hoje fazer isso. Antigamente era muito difícil, para você conseguir fazer com que o negócio crescesse, era muito demorado, muito difícil. Perceba a velocidade que os negócios estão crescendo utilizando a internet. É bizarro isso. Só que muitos de vocês talvez estão com crença de que isso não é para mim, eu não consigo, eu nunca vou conseguir fazer um post, eu não consigo escrever, eu não consigo aparecer. Existem pessoas fazendo milhões de reais sem aparecer. Meu Deus do céu. É uma revolução que está acontecendo, é bizarro demais. Presta bastante atenção nisso aqui. Quando eu penso, por exemplo, que eu preciso enriquecer ou emagrecer, é sempre um balanço entre 2 forças. Então eu tenho aqui uma força que me puxa para cima, que é a força dos meus ganhos financeiros, quanto eu ganho financeiramente, e eu tenho as forças que me puxam para baixo. E essa força que me puxa para baixo são as minhas despesas. Então eu preciso sempre oscilar entre essas 2 forças. Eu preciso construir que a minha força de fazer dinheiro seja muito mais forte do que a força de me fazer esvair o dinheiro com as minhas despesas. Então é sempre uma força em relação a isso, é uma matemática. Então se eu tenho aqui em cima que o meu processo ele tem sempre mais potência nessa subida e sempre menos potência na descida, eu enriqueço. É um processo de lógica. A mesma coisa para emagrecer. Wendel, como assim? Aqui em cima, nesse azul, eu tenho, por exemplo, o meu gasto de energia. Tá bom? Então eu tenho que aumentar o meu gasto calórico
E quanto maior for meu gasto calórico e menor for a minha ingestão calórica de calorias, eu emagreço. É muito simples isso. Você quer emagrecer? Vou te dar a fórmula para você nem errar nisso. Reduz em 30% o que você come e faça 25 minutos de exercício por dia. Caminhada na rua, corridinha na rua, 25 minutos. Você está fazendo o que com os 25 minutos? Se liga aqui, você está aumentando... Opa! Você está aqui, você está aumentando o seu gasto calórico e você está na outra ponta reduzindo a sua ingestão calórica. Você vai emagrecer. É muito lógico isso. Essa é a lógica, a mesma coisa para você poder enriquecer, prosperar. Só que qual é a grande questão? Wendel, mas por que eu não faço isso? Porque você ainda age como manada. Você tem seu comportamento como manada. Wendel, me dá um exemplo disso. Quando você chega numa festa ou você chega num churrasco, você quer comer como se não houvesse amanhã, porque isso é um comportamento social, um comportamento de manada. Você age como manada. Você vai no supermercado, você não como a manada, você vai e se deixa pegar por publicidades no supermercado de alimentos que são calóricos e você fala, poxa, eu preciso comer isso aqui, porque eu vi propaganda. A propaganda é feita para manada. E aí você age como manada e você está acima do peso. 60,3% dos brasileiros estão acima do peso, dado recente, que está no site da CNN, dado do ano passado. Mais de 60% das pessoas estão com sobrepeso. Caceta! Pensamento de manada. Por isso as pessoas estão acima do peso. Wendel, o que isso aqui tem a ver com prosperidade financeira? A gente consegue vir para cá só? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O medo de arriscar um pouquinho. O medo de arriscar. O medo de aprender uma coisa nova, o medo de encarar uma coisa nova na vida. É exatamente a mesma coisa. É todo mundo falando para você, fica onde você tá. Fica aí onde você tá. Você tem que ficar fazendo exatamente a mesma coisa. Não arrisca não. Não vai na onda dessas pessoas. Não vai. Aí você vive sempre pelo medo. E isso é que os gnus fazem. Os leões não. Os leões dominam o território. Os leões têm voz própria, têm um rugido. Agora, vem comigo aqui. Ao longo da tua jornada de vida, provavelmente, aí, isso aqui tem uma questão lógica, mas também tem uma questão emocional muito forte aqui, tá? Talvez muitos de vocês tenham uma dificuldade considerável em enriquecer pelo seguinte. Porque vocês percebem que se vocês prosperarem e enriquecerem, vocês vão se distanciar da família de vocês. Vamos aqui? A gente fala, vocês vão se distanciar da família de vocês. Provavelmente vocês vão perceber o seguinte, que se vocês enriquecerem e prosperarem, vocês vão se tornar diferentes dos seus pais, da sua mãe, da sua família. E existe um conflito dentro de você em relação a isso. Um conflito de, Wendel, mas e se eu for? O que acontece com eles? Wendel, mas e se eu for? Eles vão ficar para trás? Wendel, eu não me sinto confortável com isso. Eu ainda não me sinto confortável de ir, avançar, prosperar. Eu quero levar todo mundo comigo. Começa a virar uma confusão dentro de você isso. Uma confusão do tipo, acreditar que você pode salvar todas as pessoas da sua família ou seus amigos. Acreditar que eles querem ser salvos. E eles nem querem, porque eles não estão passando risco. Quem de vocês garante que eles querem sair de lá? Isso é uma crença tua. É um pensamento teu, uma alucinação sua. Quem de vocês garantem que eles querem uma vida completamente diferente daquelas de fato? Quem de vocês garante isso? O que precisamos entender aqui é, cada pessoa está tendo uma construção de vida diferente. Cada pessoa está construindo um tipo de vida diferente, envolvido naquele sistema familiar. Só que o que acontece é que todo o sistema familiar precisa de pessoas que sejam os transgressores. E quem são os transgressores? Eu sou um transgressor, Karina, minha esposa que está aqui do lado, é uma transgressora. São pessoas que entendem um chamado, têm uma pujança interna, um chamado para o que é diferente, um chamado para o que é maior muitas vezes. E essas pessoas têm a coragem, e entendendo que o seu sistema familiar lhe autoriza a avançar daquele limite e com coragem avançar e ir além, financeiramente além.
entendendo que os nossos pais querem o melhor para nós, o melhor para a nossa vida financeira, entendendo que esse romper e ir além é abrir possibilidades para que todo o nosso sistema familiar também prospere, também abunde financeiramente. O nosso sistema familiar precisa de pessoas que sejam transgressores, só que pessoas que façam isso na energia da honra, não na energia da arrogância, na energia da honra, na energia do pedir permissão, não verbalmente, posso enriquecer, não posso, é o pedir permissão na alma para pai e mãe. Lindo que a gente está colocando para vocês aqui, fechou? É o seguinte, vamos para nossa jornada aqui final. É o seguinte, para a gente poder fechar esse nosso encontro hoje, não estava no protocolo isso, né? Mas respira profundamente. Respira profundamente agora. Isso. Profundamente. Respire mais 2 vezes. Profundamente. Ó, quem chegou aqui? Ó quem chegou aqui. Nunca entra e apareceu. Olha quem chegou aqui. Vai pra lá, vai. Vai. Vai pra lá. Respira profundamente 3 vezes. Respira profundamente 3 vezes. Sinta agora uma energia dourada tomando conta de você, como se fosse uma bênção divina. Uma energia dourada que cada vez que você respira, essa energia dourada aumenta ao seu redor. Sente isso. Como se fosse uma bênção, uma autorização para transgredir. Cada respiração, essa energia dourada, essa espécie de bênção aumenta em você. A autorização para ir, para prosperar, para dominar, para experimentar o que existe de melhor no mundo, na vida. Isso. E conforme você vai, mesmo com medo, você percebe que as pessoas atrás de você começam a ir também. Diferente de outras gerações da sua família. Talvez você agora, rompendo, indo, abre espaço para que outras pessoas, outras gerações da sua família possam ir também. Você é o transgressor, honrando o seu sistema familiar. Você é o transgressor. Respira fundo. Sinta tocando nas suas costas a mão do seu pai, da sua mãe. Mesmo que você nunca conheceu seu pai e sua mãe, veja uma energia de um homem, de uma mulher, mas uma energia bela, uma energia de autorização. Seu pai e sua mãe tocando as suas costas e dizendo: meu filho, minha filha, eu te autorizo. Eu te autorizo. E diga em voz alta agora: eu mereço, eu crio, eu faço. Diga em voz alta agora: eu mereço, eu crio, eu faço. Mais alto, vem comigo. Eu mereço,
Eu crio. Eu faço. Lentamente, pode abrir os seus olhos. Abra os seus olhos em 3, 2, 1. Abra agora. Isso. Uma grande honra ter conduzido vocês hoje. Fica com essa mensagem no teu coração, na tua alma. Vocês são transgressores da família de vocês e vocês vão fazer isso com honra. Com honra. Tá? Vocês vão entender o caminho amanhã e depois. A gente se vê amanhã às 20h27, tá? Respira fundo. Estamos só começando. Beijo, fica com Deus. A gente se vê amanhã às 20h27. Até mais.